nome é Nelson Maciel, eu sou especialista ambiental do Núcleo de Pesquisas em Educação para a Conservação aqui do Jardim Botânico de São Paulo. Eu vou convidá-los para um passeio nesta trilha, a Trilha da Nascente, que é uma trilha suspensa, feita com madeira de reflorestamento, tratada, muito bem adaptada a cadeirantes, a deficientes, pessoas com dificuldade de mobilidade, e foi traçada juntamente com os pesquisadores científicos do Instituto de Botânica, que por ocasião do projeto tiveram por aqui, identificando as espécies que não poderiam ser suprimidas, então que a trilha deveria contornar. Essa trilha tem cerca de 350 metros de extensão e ela é linear, ou seja, a gente vai e volta pelo mesmo caminho. Durante muito tempo, esse atrativo aqui do Jardim Botânico, ele foi utilizado pelos visitantes para contemplação, para educação, para uma série de atividades, inclusive até para locação de filmagens, mas essa é uma outra história. Então essa trilha durante muito tempo ela foi utilizada pelos visitantes, mas ela era uma trilha de chão batido. E como a gente está numa região de Mata Atlântica nativa, essa Mata Atlântica é uma Mata Atlântica nativa, é um remanescente florestal que é utilizado pelo Instituto de Botânica como reserva biológica. Aqui são realizadas, além das visitas, é claro, do público visitante do Jardim Botânico, mas o Instituto de Botânica se utiliza dessa área para realizar pesquisas científicas e também para conservar espécies ameaçadas de extinção, como é o caso do palmito jussara, que a gente vai ver que tem bastante aí. Sendo até 2008, essa trilha era uma trilha de terra batida, onde os visitantes percorriam o seu trecho até a nascente do Riacho do Pirarongaua, um dos tributários, dos afluentes do histórico Riacho do Ipiranga, onde Dom Pedro declarou a independência do Brasil, não é mesmo? Então as pessoas queriam conhecer e vinham até aqui por um caminho de terra batida. Todavia, teve muito tempo em que o botânico recebia cerca de 500 visitantes no período da manhã e 500 visitantes no período da tarde. Imaginem vocês o impacto desse pisoteamento nessa área em que o relevo é bem acidentado, bem inclinado, então começaram a aparecer os processos erosivos e alguns aspectos negativos da capacidade de carga da trilha que foi superada. Pensando nisso, os pesquisadores do Instituto de Botânica resolveram então criar essa trilha suspensa, muito bonita, de 350 metros de extensão, feita toda ela com madeira de reflorestamento, tratada, obviamente, o que deixa ela muito mais harmoniosa com o ambiente. Além disso, aquele problema de capacidade de suporte da trilha, ele foi praticamente neutralizado com essa ideia da trilha suspensa, uma vez que os visitantes já não pisam mais a terra batida e já não causam mais esses problemas de impacto ambiental. A visitação tornou-se muito mais valiosa do ponto de vista sensorial. Agora o visitante caminha bem rente à copa das árvores, ao dossel, né, dessa floresta, e tem uma visão mais aproximada dessa área da floresta. Além disso, a trilha também é um equipamento de inclusão social, pois agora não apenas as pessoas com facilidade de mobilidade, mas aquelas com dificuldade, ou seja, os mais idosos, eventualmente alguém de cadeira de rodas, né? Ela foi construída respeitando-se as normas de acessibilidade universal. Então a gente trouxe também para esse prazer de andar pela Mata Atlântica esse povo que era privado em função da sua limitação de caminhar no meio da mata.
O nosso núcleo de pesquisas em educação para a conservação aqui do Jardim Botânico é o setor responsável por elaborar as atividades de educação ambiental aqui para os visitantes do Jardim Botânico. O que a gente faz não é bem aquela educação ambiental tradicional, que fala da reciclagem de materiais, que fala do uso racional dos recursos naturais, do modo de vida, discutindo sobre o modo de vida das pessoas na sociedade atual. Não, o que a gente faz aqui é uma educação científica, baseada quase que exclusivamente no método científico, que trata da observação de fenômenos, de aspectos, de processos. Depois dessa observação, levanta-se hipóteses, né? Tentando justificar, tentando entender, compreender ou resolver um determinado tema ou um determinado problema, e a partir dos resultados desses testes, dessas hipóteses, a gente chega a uma conclusão, e aí a gente se apropria do conhecimento. Obviamente que nem a ciência é capaz de produzir verdades absolutas, né? E justamente é a ciência quem nos provou que a verdade é muito relativa. A nossa proposta, então, é mostrar para vocês como o Núcleo de Pesquisas em Educação para a Conservação elaborou e tem aplicado o seu projeto educativo aqui no Jardim Botânico de São Paulo, junto ao público visitante. Esse nosso projeto educativo está mais relacionado à experiência do visitante do que com o conteúdo a ser apresentado. É óbvio que as escolas que nos procuram vêm aqui tratar de questões ambientais, questões basicamente das disciplinas de ciência e de biologia. Mas muitos professores de arte também participam desse trabalho multidisciplinar. Alguns professores de matemática também têm oportunidades de colocar as suas equações no ambiente natural para que esse conhecimento seja mais amplo, né? Seja mais interdisciplinar mesmo. O professor de geografia também tem diversos aspectos, como a gente tem a trilha da nascente, pode falar a respeito dos conceitos de montante, jusante, lado, margem direita, margem esquerda, além de relevo, enfim. A nossa ideia é trazer o público visitante para um conhecimento que não é exclusivo da biologia e da botânica, mas que a partir da biologia e da botânica possa aumentar o leque de entendimento e de visão do mundo desses nossos visitantes. Bem, dessa forma a gente pretende então criar condições para uma experiência significativa do visitante junto ao Jardim Botânico. E, para tanto, a gente se utiliza da educação científica e não da educação ambiental mais tradicional, aquela que trata, então, da reciclagem de materiais, na utilização racional dos recursos naturais, que é bastante importante, e diversos outros locais são mais propícios para desenvolver essas questões. Aqui a gente se preocupa muito com a experiência do visitante. A gente propõe que esse visitante se coloque no papel de um pesquisador científico para experimentar o método científico. Então, essa nossa proposta de educação científica junto ao público visitante do Jardim Botânico é criar condições para que eles se concentrem mais no que eles estão observando, tenham uma experiência mais profunda em relação à natureza. E, para tanto, a gente se utiliza, como eu falei, do método científico, ou seja, da observação. A gente convida, né, esse visitante a observar melhor as coisas, a tentar explicar o porquê daquela observação, levantar hipóteses, testar essas hipóteses. Mas será que assim, ao longo dessa interação com o visitante, a gente tenta proporcionar raciocínios diferentes a respeito de um determinado tema, fundamentado no método científico, ou seja, na observação, no teste de hipóteses,
na conclusão dos resultados, na discussão desses resultados e sempre de maneira conjunta, porque a gente acredita que o trabalho deve ser coletivo, deve ter a participação de todos e, para tanto, a gente usa algumas estratégias que eu vou mostrar para vocês ali dentro da trilha da nascente, que é o equipamento, na minha forma de pensar, o equipamento mais bonito, né? O atrativo mais bonito do Jardim Botânico e que mostra o remanescente de uma Mata Atlântica nativa. Nos primeiros anos do ensino fundamental, a curiosidade, perspicácia e sagacidade dos alunos funcionam como aspectos incentivadores e estimuladores da elaboração de diferentes estratégias que os levem à identificação de situações, problemas e de tentativas de resolvê-los e explicá-los aos demais. As atividades abertas, coletivas e investigativas, nas quais os alunos desempenham um papel de pesquisadores científicos, podem facilitar os processos de identificação, resolução e explicação de situações problemas. A partir dessas atividades, a discussão e a produção de escrita e de imagem dos alunos pode promover situações que despertem uma reflexão crítica diante dessas questões ambientais. A ideia central que permeia todas as atividades propostas é o incentivo ao trabalho coletivo, dando ênfase às ações investigativas que forneçam aos alunos elementos para a elaboração do raciocínio e da argumentação, numa tentativa de apresentar suas considerações a respeito dos temas ou problemas ambientais que forem apresentados e trabalhados nas atividades. Esse trabalho coletivo relaciona-se basicamente à observação e identificação de um determinado tema ambiental, que proporcionará a coleta, a triagem e a organização de dados a respeito do conteúdo abordado. A base teórica para a elaboração e desenvolvimento das atividades está fundamentada na teoria do aprendizado sequencial de Joseph Cornell. Para esse naturalista, que durante muito tempo visitou os ambientes naturais com grupos, tratando de educação ambiental, existem 4 etapas que vão compor, então, o aprendizado dessas pessoas. A primeira delas, segundo o próprio autor, é despertar o entusiasmo. Num segundo momento, concentrar a atenção desses visitantes. Após isso, oferecer experiências e, finalmente, compartilhar as inspirações e as elucubrações que possam ter sido elaboradas por esse visitante. Em termos mais gerais, as dinâmicas procuram, num primeiro momento, seguindo o método de aprendizado sequencial, acalmar a ansiedade pela visita, despertar o entusiasmo e criar expectativas favoráveis para o desenvolvimento do trabalho em grupo. Num segundo momento, deve-se procurar promover situações nas quais os alunos se vejam estimulados a identificar o problema a ser investigado e elaborar construções mentais que levem ao entendimento dele, no sentido de concentrar a atenção no tema do trabalho. Aí, então, parte-se para o trabalho prático, para o experimento, para a coleta, registro e interpretação dos dados relacionados ao problema. E, finalmente, chega-se ao momento em que é necessário promover situações que despertem reflexões críticas, discussões que possibilitem o compartilhamento de ideias e a compreensão básica dos conceitos tratados e o entendimento das relações existentes entre comportamentos e atitudes da sociedade frente às questões ambientais.
Os objetivos mais gerais dessas atividades é possibilitar o desenvolvimento de projetos escolares, tendo a questão ambiental como tema transversal, e também encorajar e estimular os educadores a desenvolverem os seus próprios programas de educação, utilizando o Jardim Botânico como instrumento e ou estratégia didático-pedagógica, seguindo, é claro, seus planos de ensino, conteúdos programáticos e instrumentos de avaliação. Já dentre os objetivos mais específicos, a gente tenta treinar o olhar, a observação, o registro e a organização de dados obtidos através das dinâmicas e atividades propostas. Inclui-se também, nesses objetivos específicos, trabalhar em parceria com as escolas da rede pública e particular, na promoção de estudos e pesquisas sobre questões de conservação, desenvolvimento sustentável e restauração ecológica nos currículos e programas escolares. Colaborar e dar apoio para que os professores tragam seus alunos para o Jardim Botânico e, finalmente, reconhecer a importância e o papel do Jardim Botânico de São Paulo na manutenção da biodiversidade para a sociedade moderna. Pois bem, após a recepção desses alunos lá na portaria do Jardim Botânico de São Paulo, a partir de determinadas estratégias, a gente vai identificando aqueles alunos mais interessados, aqueles que estão mais dispersos, e com isso, ao longo dessa nossa observação, a gente vai conversando com eles no sentido de acalmá-los, né? Porque eles chegam com suas mochilas cheias de salgaditos, fediditos, nojitos, essas coisas que eles trouxeram para comer, e eles estão muito ansiosos por sentar em algum lugar, em comer. Alguns veem a amplitude do Jardim Botânico, já saem correndo, querem correr para lá e para cá, enfim. Então a gente tem que fazer esse trabalho de acalmá-los, acalmar os ânimos, digamos assim, dessa molecada. A partir daí, nós vamos nos deslocando pelo Jardim Botânico até chegarmos ao início desta trilha, a trilha da nascente do Riacho Pirarugaua, um dos riachos tributários do histórico Riacho do Ipiranga. Então, com os ânimos apaziguados, aplacados e amansados, a gente começa então a tratar do segundo aspecto, da segunda etapa do aprendizado sequencial de Joseph Conner, ou seja, concentrar a atenção para o trabalho. E nesse momento, por exemplo, para dar um exemplo aqui nessa mata, a gente pode então começar a questioná-los. Ei, menino, você escolhe aquele que gosta de falar, que é desinibido, que está participando da atividade, você escolhe ele e fala: ei, meu amigo, você já reparou que as folhas nessa mata, elas têm características semelhantes? Ah, professor, elas são todas verdes. Não é bem isso que eu quis dizer, é com relação à forma. Ah, tem umas maiores, outras menores, umas compridas, umas finas. E você vai pilotando esses questionamentos e com isso você vai atraindo, concentrando a atenção, inclusive dos outros alunos do grupo, para essa questão da morfologia da folha, por exemplo, né? Bem, nesse momento em que um ou outro está respondendo, alguns outros já começam a se interessar. Poxa, eu também quero responder, eu também sei, né? E aí começa a participação de todo mundo. E a gente vai pilotando essa estratégia até esses questionamentos, né? O raciocínio desse grupo, até que alguém perceba que as folhas são realmente, a grande maioria delas, todas pontudas e voltadas para baixo. E aí, continuando através desse diálogo, dessa discussão a respeito da forma da folha, a gente
continuando as perguntas, vamos supor, meu amigo, pergunta para aquele outro agora, né, para ele também ter chance de participar da atividade e assim abrir espaço para os outros também participarem. Nesse momento a gente está concentrando eles para o trabalho. Então a gente pergunta, você acha que aqui é seco ou é úmido? Se você estivesse aqui num dia do sol, seria mais quente ou mais frio? Se você estivesse aqui num dia de chuva, seria mais úmido ou mais seco? Através desses questionamentos, a gente vai estimulando o raciocínio desses meninos, até um que diga que essas folhas são todas pontudas, voltadas para baixo realmente, e que isso tem a ver com a estrutura desse ambiente onde a gente está. Bem, eu poderia simplesmente, como se fazia nos anos 70, 80, 90, até no início dos anos 2000, naquele modelo de caminha, para e explica. Aí pega a turma, caminha, para e explica. Eu poderia caminhar até aqui e antes de entrar, então eu explicaria. Bem, esta é uma floresta remanescente da floresta nativa de Mata Atlântica nessa região sul de São Paulo. Foi o que sobrou da Mata Atlântica ao longo do desenvolvimento dessa região da cidade de São Paulo. Na região da Mata Atlântica, onde ocorre a Mata Atlântica, os índices pluviométricos são de cerca de 3.500 a 4.000 milímetros de água por ano. Bom, eu estou falando isso, você que está me ouvindo já dispersou também. Ninguém consegue ficar ouvindo dados e nomes e essa apresentação, essa exposição muito engessada. As pessoas querem participar e a gente sabe disso. Então a participação delas se dá através de um direcionamento do raciocínio que a gente tenta fazer com os visitantes aqui. Então, voltando para aquela história da morfologia da folha, num determinado momento, todos nós, enquanto grupo, vamos perceber que as folhas são pontudas e voltadas para baixo porque chove muito onde tem Mata Atlântica. Dentro da Mata Atlântica é sombrio, penetra pouca luz. É quente, mesmo num dia de frio, se você estiver no interior da mata, você vai sentir uma temperatura um pouquinho mais elevada do que lá fora. Bom, temperatura elevada, umidade elevada e sombreamento, isso vai causar o quê? Propicia condições para decomposição, para o apodrecimento. Então as folhas são todas elas voltadas para baixo, pontudas, como uma adaptação morfológica a esse regime de chuvas, ao microclima do ecossistema de Mata Atlântica. Aquele menino que faz parte do grupo, mas que você já percebeu lá na entrada, que ele não está muito, digamos assim, aberto a discussão, ele está no mundinho dele, aliás ele nem queria vir, a escola teve que vir, ele teve que vir, então ele está aqui. Mas nesse momento em que o grupo todo está discutindo e chegou a essa conclusão em conjunto, ele que é um menino que desenha muito bem, né, e que já sabe desde pequeno que ele vai ser arquiteto, ele quer desenhar estruturas, casas, equipamentos, enfim. E ele então tem um clique nesse momento. É aí que se dá o aprendizado. Ele apreende para ele a informação que serve e aplica essa informação. Então ele tem uma sacada. Ele pensa assim, poxa, eu vou construir casas que tenham telhados na forma dessa folha da Mata Atlântica, pontuda, para que a água da chuva escorra por essa ponta e seja então reservada num poço ali de água, que eu vou pegar então essa água da chuva e vou usar para irrigar meu jardim, para lavar meu carro, para dar descarga, para lavar prato, para uma série de coisas que a gente pode reutilizar a água da chuva. E com isso ele tem
o amor próprio, né? Ele fala, nossa, como eu sou inteligente, nossa, eu descobri isso. E aí ele passa a participar mais das nossas atividades. Esse é só um exemplo de como concentrar a atenção dos alunos durante a visitação. Pois bem, um outro exemplo dessas nossas estratégias, dessas nossas atividades aqui na Trilha da Nascente, é chamar a atenção para o fato de que as folhas que estão no dossel, elas são menores, enquanto que as folhas que estão na região, no extrato mais arbustivo, elas tendem a ser maiores. Esse é o problema criado ainda em relação à morfologia vegetal, né? Então começam-se os questionamentos, começam-se os levantamentos das hipóteses por parte dos alunos para tentar explicar este fato. Então, olhem para cima. Vocês estão vendo as folhas dessas árvores maiores? Agora, olhem ao redor. Por exemplo, esta árvorezinha aqui. Com folhas maiores. E aí a gente vai pilotando até que o grupo estabeleça o raciocínio de que a quantidade de luz no dossel é bem maior do que a quantidade de luz aqui no interior da mata, não é mesmo? O próprio dossel, a própria copa das árvores, ela fecha, não totalmente, mas fecha bastante a penetração, impede bastante a penetração de luz nos estratos mais inferiores à floresta. Então as folhas têm como adaptação morfológica aumentar a sua área foliar, né? o tamanho das folhas, para assim captar mais luz para fazer a fotossíntese. Obviamente que essas plantas têm também adaptações fisiológicas para seu desenvolvimento à sombra ou seu desenvolvimento a pleno sol, mas de fato o que a gente observa, essa é mais uma convergência adaptativa que a gente encontra nas florestas tropicais, que as folhas nas regiões mais inferiores elas são maiores, enquanto que as que estão na região do dossel das árvores elas são bem menores, por uma questão simplesmente de quantidade de luz para realizar a fotossíntese. Muito bem, chegamos então ao final da Trilha da Nascente, onde encontraremos a nascente do riacho Pirarungawa. E aqui nesse local é muito interessante porque os grupos eles se decepcionam muito. Não sei que é uma questão de inconsciente coletivo, mas a grande maioria das pessoas acha que a nascente de um rio é uma bela de uma cachoeira com muita água. Óbvio, se o rio tem bastante água, tem que vir de um lugar onde produza bastante água. Mas de fato o que acontece não é isso. Como a gente pode verificar aqui, nós estamos bem na frente da nascente do córrego Pirarungawa. Pois bem, esse buraco que eu estou tentando focalizar agora é exatamente a nascente do córrego Pirarungawa. Olha só, é um filetinho de água mínimo que drena ali da terra e vai formando então ao longo do seu percurso, se juntando a outras nascentes, vai formando o riacho o córrego Pirarungawa. Essa decepção que o visitante tem ao chegar aqui no final da Trilha da Nascente e encontrar um filetinho de água que vai formar o riacho Pirarungawa, que depois vai se juntar ao riacho do Ipiranga, que posteriormente vai se juntar ao córrego, ao rio Anhangabaú, que se juntar ao rio Tietê, ao rio Paraná, ao rio do Plata e chegar até o Oceano Atlântico. Então pensa só, você discutindo isso com o grupo, né? Você sugere o raciocínio. Pense só, por exemplo, um átomo de carbono que compõe essa folha, depois de ela ser decomposta aqui nesse ambiente favorável à decomposição, porque é muito quente, é úmido,
é sombrio, esse carbono ele vai se dissolver na água e ele pode ir até o Oceano Atlântico e fazer parte de um peixe que foi pescado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo no Uruguai, na Argentina, e chegou até a mesa da minha casa. Então, esse carbono que saiu dessa folha aqui dessa floresta, ele percorreu todo o caminho juntamente com o rio até chegar no mar. E percorreu o caminho do mar até a mesa da minha casa, desde que ele foi pescado, desde que ele foi tratado, enviado ao supermercado e de lá ele chegou até a nossa casa. Você sugerindo esse raciocínio para esses alunos, eles veem uma maior utilidade no conhecimento que a mata nos fornece, não é mesmo? Também ainda poderia, se os alunos já são um pouquinho maiores, a gente poderia tratar de questões de educação ambiental mesmo, né? Por exemplo, dizendo, sabe aquele, quando você não fecha direito a torneira da sua casa e fica aquele filetinho de água escorrendo, e aí você vai, almoça, sai, brinca, você volta, à noite você vai escovar os dentes de novo, depois da janta, né? E você vê que estava escorrendo aquele negocinho. Pois bem, essa nascente, esse filete, vai formar aqueles 2 lagos enormes que a gente vê vindo da portaria até aqui a trilha da nascente, né? E vai juntamente com outras nascentes, com outros cursos d'água, com outros olhos d'água, né? Como é comum se falar, o caboclo fala em olho d'água, não fala em mina, em nascente. Vai formar os rios mais caudalosos. Então você propõe um novo raciocínio. Imagina só se essa mata aqui, toda essa mata exuberante, cheia de árvores grandes, ela é capaz de produzir um filetinho de água. Imagina quanta água, quanta mata a gente precisa para que seja formado o rio Amazonas, por exemplo, ou o rio Paraná, ou o Rio Grande, que faz a divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, ou o Rio São Francisco também. Esse desânimo por chegar aqui e ver só esse filete de água nos levou então a tratar inclusive do nosso Código Florestal, né? A respeito de como a gente utiliza essas florestas e como deveria utilizar essas florestas. Então, dessa maneira, eu acho que nós plantamos sementes na cabeça dos visitantes. A maioria nunca vai ser biólogo. Acho que não. Se a gente tiver 0,1% desse povo que nos visita e que se torne biólogo e que nos ajude a conservar a natureza, já vai ser um ganho muito grande. Mas, de fato, a grande maioria vai seguir a carreira de advogado ou advogada, engenheiro, engenheira, médico, médica, que é o que dá mais dinheiro e atualmente é o que interessa para a humanidade, o dinheiro. E o nosso trabalho aqui é fazer com que as pessoas percebam que os ecossistemas naturais, o ambiente natural, a nossa biodiversidade é a nossa maior riqueza. Só com a educação é que a gente conseguirá, então, chegar um dia e analisar o real valor de uma mata como essa, no meio de São Paulo, servindo para esclarecer pessoas, servindo para que elas venham contemplar a natureza, que elas venham simplesmente diminuir o estresse da grande cidade. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação.